Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Luigi aqui, e hoje não falaremos de alquimia, e sim de magia, mais especificamente a magia do mundo mágico de J.K. Rowling. Então já sabe, né? Pega sua pena, louça sua bola de cristal, ergam suas varinhas e vamos lá! A varinha mágica é um instrumento utilizado pelos bruxos e bruxas, assim como os caldeirões, as vassouras, os chapéus, etc. E ela tem como função auxiliar o bruxo na execução de feitiços. Eu não falarei muito a respeito do que são as varinhas mágicas no mundo real, mas ainda assim é bom ter um pouco de conhecimento a respeito disso para poder entender como elas funcionam no mundo mágico de J.K. Rowling, ou seja, o mundo mágico de Harry Potter e os Animais Fantásticos. Então, no nosso mundo, ela tem origem religiosa, ligada diretamente aos rituais bruxos ou às religiões pagãs como, por exemplo, a Wicca. As varinhas mágicas são feitas de madeira e fabricadas durante fases específicas da lua, justamente por conta da energia que a lua traz. Elas são enfeitadas com adereços de diversos materiais, não tendo materiais específicos ou proibidos para sua fabricação, onde o que mais vale é na verdade o bom senso. E por fim, são consagradas com algum tipo de ritual no qual ela é magicamente ligada ao seu usuário, que é relacionado mais com a crença ou a religião do bruxo em questão. Assim como no universo de Harry Potter, as varinhas servem para direcionar e intensificar energia, ou seja, servem apenas como um tipo de condutor para a energia que já habitava no bruxo que a utilizava. Sendo assim, não são itens obrigatórios do acervo de um bruxo. Já no mundo mágico, aquela ligação religiosa com a magia não existe. Nesse universo, a escritura considera a magia como algo extremamente natural do mundo, sem qualquer relação com os deuses ou os espíritos, assim como são as leis da física, por exemplo. E ela está presente ou se manifesta em todos os seres e objetos do mundo, mesmo que menos em uns e mais em outros. Sendo assim, as varinhas não precisam ser consagradas por qualquer ritual, já que os próprios materiais das quais são fabricadas já possuem magia própria, que naturalmente se conectaria com a magia presente no bruxo, assim cumprindo seu papel original, que seria intensificar e direcionar a magia que o bruxo por si só já possui. Um aspecto legal disso é que os bruxos do mundo mágico podem seguir qualquer religião que quiserem, já que para eles a magia é algo tão natural quanto as leis da física. Anthony Goldstein da Corvinal, por exemplo, é um judeu e, segundo as próprias palavras da escritora, o Anthony não é o primeiro estudante judeu e nem o único. A todos que estão perguntando se suas religiões, crenças ou descrenças estão representadas em Hogwarts, as únicas pessoas que nunca imaginei lá são os adeptos da Wicca. E ela afirma isso justamente porque os bruxos da série não precisam da magia vinda de terceiros, como os deuses, a natureza ou qualquer coisa assim, já que eles mesmos já a possuem. É interessante pensar também que se a magia já está presente no bruxo, então ele não precisa necessariamente da varinha. Basta ele ser extremamente experiente e poderoso, apesar de as varinhas ainda assim serem consideradas ferramentas mais importantes do mundo mágico. Uma prova disso é que os alunos da Escola da Magia e Bruxaria de Ouagadougou, que é localizada na África, raramente utilizam varinhas e fazem suas magias com os dedos ou com as próprias mãos, já que as varinhas são uma invenção europeia. O que demonstra a extrema e complicadíssima habilidade sobre a magia por parte desses alunos. Mas aí eu já estou fugindo muito do assunto e a Escola de Magia e Bruxaria da África já pode ser um assunto para um próximo vídeo. Então deixe seu like, se inscreve e coloca aí nos comentários caso você queira um vídeo só sobre isso. Além de tudo isso, as varinhas podem ser substituídas por outros instrumentos, como é o caso dos cajados, que no mundo de Harry Potter e Animais Fantásticos não é tão comum. Então, resumindo o que eu falei até aqui, as varinhas servem apenas para direcionar e intensificar a energia capaz de controlar ou modificar o universo, que é mais conhecida como magia, funcionando como um tipo de extensão do corpo do bruxo, assim como uma antena num roteador de Wi-Fi, por exemplo. Afinal, tem coisa mais mágica do que a internet? Não. As varinhas são feitas de madeira, possuindo um núcleo. O núcleo seria a parte mágica que dá o poder a elas. Ele é composto de alguma parte de alguma criatura mágica, sendo as mais comuns o pelo de cauda de unicórnio, a fibra de coração de dragão, pena de cauda de fênix, cabelo de vila, pelo de lobisomem, pelo de semiviso e, muito raramente, pelo de cauda de centauro. Apesar do núcleo ser algo muito importante, as características da varinha dependem diretamente da interação com todas as características que elas possuem. É como os nossos celulares, não é porque duas marcas possuem o mesmo processador que os celulares são iguais. As madeiras das quais são feitas também são diversas e possuem características extremamente diferentes que serão diretamente ligadas às características do futuro usuário, lembrando que são as varinhas que escolhem os donos e não o contrário. Os tipos mais comuns de madeira para varinhas são o cedro, o carvalho, a cerejeira, o salgueiro, a acácia, a macieira, etc. Não é qualquer tipo de madeira que pode ser utilizada para se produzir uma varinha, visto que, assim como nos animais, algumas espécies possuem mais magia do que outras, e de tipos diferentes.
Uma maneira fácil de saber se uma árvore é boa ou não para a confecção de uma varinha é observar se tronquilhos se aninham nela, pois esses animais fantásticos evitam árvores de aspecto mundano. Então vamos ver um pouquinho dos tipos. A madeira da acácia cria varinhas complicadas que muitas vezes se recusam a produzir magia para qualquer um, exceto o seu dono. Já as varinhas de madeira de aspen se adaptam melhor com duelistas, enquanto que as varinhas de azevinho geralmente se envolvem com aqueles que estão em uma busca perigosa ou espiritual, tendo ainda como característica a difícil combinação com pena de fênix, que quando é conseguida torna o seu bruxo extremamente poderoso, que é o caso do Harry. Além disso, outras características importam muito para o comportamento da varinha, como o comprimento, a espessura ou até mesmo o molde dela. Varinhas grandes, por exemplo, geralmente se adequam a magos mais altos ou com personalidade grande, mas isso não é uma regra, já que o comportamento delas irá depender muito da combinação com a madeira e o núcleo que a varinha tem. O estudo dessas interações de materiais e características, das pesquisas sobre materiais e sobre a história geral das varinhas é o que chamam de varinhologia. E os artesãos mais famosos que estudam esse ramo da magia são Garrick Ollivander, ou Olivaras aqui no Brasil, e o Mikhail Gregorovich. A flexibilidade ou a rigidez da varinha denota o grau de adaptabilidade e vontade de mudar possuída pelo par formado entre a varinha e o dono, embora, novamente, esse fator não deve ser considerado separadamente do tipo de madeira, do núcleo e do comprimento, nem da experiência de vida do proprietário e o estilo de magia que ele usa. Tudo isso se combinará para tornar a varinha em questão única. A varinha do Harry, por exemplo, é feita de azevinho, tem 28 centímetros, apesar de nos filmes ter 30,56, possui núcleo de pena de fênix e é maleável. Já a varinha das varinhas é feita de madeira de sabugueiro, tem 38,1 centímetro e o seu núcleo é feito de pelo de cauda de trestalho, que é uma substância complicada que apenas aqueles que têm pleno conhecimento sobre a morte podem controlar. Mas a varinha das varinhas e outras relíquias da morte também já podem ser assunto para um próximo vídeo. Deixe nos comentários se vocês quiserem um vídeo sobre isso. Com todos esses materiais e formas, pode até ser que existam varinhas gêmeas, ou seja, que tenham um núcleo feito de uma parte vinda da mesma criatura mágica. Mas além disso ser bem raro, mesmo que elas sejam gêmeas, elas nunca serão iguais, já que cada varinha mágica começa a aprender e a ensinar o seu parceiro humano a partir do momento em que o encontra e o reconhece como parceiro ideal. Se duas varinhas gêmeas forem forçadas a se enfrentar, elas irão provocar um fenômeno conhecido como Priori Incantatem, o que já pode ser assunto para um próximo vídeo também, só sobre feitiço. Mas isso acontece com a varinha do Harry e do Voldemort, pois ambas possuem um núcleo feito de pena da mesma fênix. As varinhas possuem vontade própria e podem ser consideradas até mesmo como seres. Não chegam a ser vivo nem seres mortos, na verdade é um conceito um pouco difícil de imaginar, mas que é fácil de entender quando nos lembramos que os dementadores justamente não podem morrer porque também não estão vivos nem mortos, são simplesmente seres. Tendo vontade própria, elas também possuem lealdade aos seus donos, que pode mudar quando este é desarmado por outro bruxo, estando ele segurando a varinha em questão ou qualquer outra arma. Mas como eu disse, pode mudar ou não, já que isso depende da vontade dela. A varinha das varinhas, por exemplo, muda de dono assim que seu parceiro bruxo é desarmado. As varinhas, como qualquer outra ferramenta, não funcionam sempre com sucesso, e isso irá depender diretamente de vários fatores, como a habilidade e o conhecimento do bruxo, a qualidade da varinha, a lealdade da mesma e, claro, se a pessoa que a porta é realmente um bruxo ou não. Segundo o site Pottermore, que é o oficial e escrito pela própria J.K. Rowling, seguindo todas as vezes que um feitiço foi realizado na série Harry Potter, há uma estimativa de que 4 em cada 5 feitiços obtenham sucesso, o que representa 20% de chances de erro. Tais condições podem ser melhoradas ou simplesmente resolvidas caso a pessoa que utilize a varinha seja realmente um bruxo ou bruxa, estude sempre, treine com frequência todos os feitiços que deseja executar, faça os procedimentos do feitiço corretamente, tenha a lealdade da varinha ao seu lado e mantenha a varinha em perfeito estado. Para finalizar, o processo de conjuração de um feitiço com uso de varinha é bem simples. Primeiro, o bruxo mentaliza o feitiço a ser utilizado. Depois, ele faz o movimento da varinha. Cada feitiço demanda uma movimentação de mãos diferente. No caso da levitação, é necessário girar o punho e sacudir. Pela lógica, essa movimentação provavelmente serve para padronizar a carga de energia mágica do bruxo com a carga de energia mágica da varinha em relação ao tipo de feitiço a ser realizado, funcionando como um tipo de ritual, por exemplo. Por último, o bruxo pronuncia as palavras mágicas daquele feitiço ou simplesmente mentaliza elas sem pronunciar nada, o que é uma habilidade avançada de alguns bruxos. Assim, o feitiço se manifesta no bruxo, que está sincronizado com a varinha, que por sua vez direciona e intensifica o feitiço para o local ou objeto desejado. No caso do feitiço de levitação, usam-se as palavras Wingardium Leviosa.
sendo a origem uma junção das palavras wings, do inglês asas, ardus, do latim íngreme, e levare, também do latim, que significa levitar. Mas claro, como eu já disse, a origem de feitiços fica para um próximo vídeo caso vocês queiram. E é assim que funcionam as varinhas mágicas do universo de Harry Potter e Animais Fantásticos. Todas as informações contidas nesse vídeo foram retiradas diretamente do site oficial Pottermore, de pesquisas sobre magia ou de entrevistas com a própria J.K. Rowling, o que deu um trabalhão pra fazer. Então galera, vamos tentar bater uma meta com esse vídeo. Assim que ele chegar em 6.000 views, eu faço outro vídeo da série Harry Potter e Animais Fantásticos. Então compartilhe ele com seus amigos, deixa o like para ele subir no ranking de recomendados e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ah, e claro, não esqueça de colocar nos comentários as suas opiniões, críticas e sugestões para os próximos vídeos. Valeu galera, até a próxima, fui, tchau!